Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais uma aula no nosso canal de Direito Penal e Direito Processual Penal, aqui com o professor Enio Valcárcer. E olha só, hoje nós vamos complementar o nosso estudo sobre as medidas cautelares no processo. Nós vamos estudar hoje as medidas diversas da prisão, que é, como nós já vimos, a regra estabelecida para as cautelares que incidem sobre as pessoas no curso do processo penal. Então, a nossa regra constitucional, assim como a nossa regra trazida pelo Código de Processo Penal e aperfeiçoada ao longo de suas alterações legislativas, é que, no decurso do processo, a liberdade seja a regra e a prisão seja a exceção. Então, nós vimos, lá nas últimas aulas, a prisão preventiva, como essa exceção que é utilizada como última ratio, tá? Então, é uma medida extrema, utilizada em último caso como medida cautelar ao processo. E hoje nós vamos ver as demais medidas, como nós estamos vendo aqui, as cautelares diversas que nós temos à prisão. Então, nós vamos ver a liberdade provisória, vamos ver a prisão domiciliar como substituta da medida de prisão preventiva e vamos ver as outras medidas cautelares. Dentro da liberdade provisória, nós vamos estudar também a fiança, que é um instituto que demanda também um pouco mais de atenção, por ser muito cobrado em prova e por ser muito utilizado também. Então, olha só, vamos lá, acompanha a gente, que com essa aula aqui a gente vai encerrar as medidas cautelares pessoais no processo penal, ok? Vamos lá conosco então, olha só, o que são essas medidas cautelares? Uma medida cautelar é uma medida que serve como um instrumento para algo. É uma medida acautelatória que serve para preservação. Então, ela preserva algo, seja no tocante à reiteração de condutas criminosas, quando se invoca, por exemplo, o coringa da ordem pública, não é? Seja quando ela é efetivamente cautelar ao processo. Então, olha só, a cautelar pode ser diretamente vinculada ao processo, tá? Então, quando ela visa assegurar o conjunto probatório, a rigidez do conjunto probatório, sem interferência do acusado, tá? Ou serve também para aplicação da lei penal. Isso nós vimos lá no artigo 282, que traz aquela teoria geral das medidas cautelares, tá? Então, aqui também são cautelares menos extremas, porque não restringem na totalidade a liberdade, mas vão restringir, em alguma medida, a liberdade de quem esteja sendo acusado, tá? Então, é menos gravosa do que a prisão e são taxativas. E aqui é importante que a gente faça outra consideração. Não existe dentro do processo penal, tá, o poder geral de cautela dado ao magistrado. Não existe isso. É uma decorrência, olha só, qualquer supressão de liberdade, seja ela em sede cautelar, seja ela em sede definitiva após o trânsito em julgado, ela sempre deve estar expressa taxativamente na lei. Então, não há prisão ou supressão da liberdade sem a previsão prévia e expressa de lei. Então, não há medida, não há um poder geral de cautela, como se tentou emplacar aqui no Brasil, principalmente à época aí da Operação Lava Jato, tá? Então já foi decidido que não existe esse poder geral de cautela, o entendimento majoritário é nesse sentido. Então, as cautelares que podem ser aplicadas no processo penal, elas estão expressas taxativamente. Então, seja a prisão, sejam as medidas diversas aí do 319 e 320, ou seja, a liberdade provisória, tá? E eu falo de cautelares que incidem sobre a pessoa, tá, diretamente. Nós temos também cautelares probatórias, que aí não vai ser o tema que nós vamos tratar exatamente neste momento, tá? Então, elas são taxativas. Qualquer supressão de liberdade, repito, tá, ela tem que ser taxativamente expressa e previamente expressa em lei, ok? Fazendo esses prolegômenos aí, essa introdução, vamos entender aí quais são os requisitos genéricos. E olha só, retorno mais uma vez ao 282, que traz uma teoria geral das cautelares. Então ele inaugura esse capítulo próprio do Código de Processo Penal e ele traz requisitos gerais que são aplicados tanto para prisão quanto para essas outras cautelares
também que são utilizadas. Então, olha só, nós temos duas balizas básicas, que são aí a necessidade e a adequação. A necessidade, ela pode estar revestida de 3 justificativas, no caso concreto, como 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal exige. Olha só, pode ser uma cautelar em razão da aplicação da lei penal, então risco de fuga, por exemplo, investigação e instrução, então mácula do conjunto probatório, ou para evitar a reiteração criminosa, que geralmente é invocada como ordem pública, que ficou uma cláusula muito genérica, tá? Não é propriamente, nesse caso, instrumental ao processo. Não é propriamente instrumental ao processo. É uma cautelar que previne a reiteração criminosa, então ela não tem relação direta com o processo, não é instrumental ao processo em si, tá? Adequação, então além desses requisitos tem que ter sempre a adequação à gravidade do crime. Então quanto mais grave o crime, mais grave podem ser as restrições cautelares de liberdade. Claro, se correlacionado com a necessidade, certo? Então, correlaciona-se com a necessidade e depois verifica o grau de gravidade a depender da gravidade do crime. Então, é a proporcionalidade aí que se busca fazer. Circunstância do fato e condições pessoais do acusado. Olha só, outra decorrência de um princípio constitucional penal, da individualização da pena. Então, a individualização da pena tem uma decorrência também, a individualização da medida cautelar. Claro, para se trazer justiça. Então, a depender aí também das condições pessoais do acusado. Isso para todas as cautelares. Então, por exemplo, para a fiança, você não vai tratar como igual desiguais. Então, para o valor da fiança, você vai considerar as condições pessoais de fortuna, por exemplo, do acusado, tá? E elas podem ter, essas medidas diversas da prisão, aplicação isolada ou cumulada. Então, vai depender de quê? Olha só, gravidade do crime. Então, pode se aplicar isoladamente ou cumuladamente. Vamos lá. As espécies de cautelares que nós vamos estudar. Nós temos as cautelares diversas, é um rol trazido no 319, que não é exemplificativo. Repito, é taxativo. Então, dentre eles lá tem a fiança, enfim. Nós temos a prisão domiciliar, que eu coloquei um asterisco aí, porque alguns autores não consideram propriamente uma cautelar, mas sim uma substitutiva da prisão. Então, olha só, lá nas cautelares diversas do 319, nós temos o recolhimento domiciliar. Mas essa prisão domiciliar, autonomamente falando, ela trata-se de uma substitutiva para casos de prisões cautelares, tá? Cautelares. E a liberdade provisória com ou sem fiança, naquela categorização antiga que nós temos. Nós vamos ver lá no finalzinho da nossa aula, tá? Vamos começar então pela substituta da prisão, como eu falei para vocês, que é a prisão domiciliar. Olha só, substituta da prisão. Então, natureza jurídica, medida substituta à prisão preventiva, impropriamente tida como uma cautelar pessoal. Então, parte da doutrina vai trazê-la como uma cautelar pessoal. Reputamos e concordamos com os autores que assim pensam, tá? Que ela se trata de uma substituta à prisão e não uma cautelar autônoma. E olha só, ela é cabível, primeiro, para substituir a prisão, primeiro ponto, ela serve para substituir a prisão, então ela não é decretada autonomamente. Então, quando cabível a prisão, pode ser substituída pela prisão domiciliar, em alguns casos. Olha só, idade maior de 80 anos. Qual prova, professor? Bom, a prova é simples, né? Prova documental, tá? Saúde, extrema debilidade por doença grave. E qual é a prova aqui? Perícia. Se o laudo médico for suficiente, ótimo. Se não, o juiz, tá, determina uma perícia autônoma, tá? Homem, quando o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E olha só, incluiu-se o homem aí desde a última reforma. Antes era permitido só para a mulher nesse exato mesmo caso. E olha, depende de prova idônea nesse caso, por óbvio, tá? Aliás, eu odeio essa palavra por óbvio, nada é tão óbvio assim. Mas vamos lá. A mulher, quando imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos e deficiente, a gestante qualquer mês da gestação. Olha, aqui eu vou fazer um parêntese.
Muito da doutrina se fala sobre a injustiça, por exemplo, de prisão e como tratar o caso de gêmeos tipófagos, né? Quantos que a gente conhece nesse mundo, né? Aqueles gêmeos siameses. Fala, um comete o crime, o outro tem que ser preso junto, isso é injusto, como é? Mas ninguém pensa num caso muito mais simples, que é a mulher que comete o crime grávida. E como levar para a prisão essa criança que vai nascer ainda, mas já é uma criança em formação, aí ia depender do entendimento, né? Também para a prisão. E olha só, o que essa criança absorve também? Não é uma vida autônoma que merece direitos, né? O nascituro não merece direitos, então, mas para ir para a cadeia ninguém pensa muito nessa questão, tá? Então, gestante de qualquer idade, mulher com filho de até 12 anos incompletos. E olha, para as mulheres há um requisito negativo também. O crime que elas cometeram não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E que o crime não tenha sido contra um filho ou um dependente, tá? Porque a ideia é o quê? É que a mulher não vá para a prisão para poder cuidar de seus filhos, mas se cometeu um crime contra um filho ou um dependente, já mostra essa incapacidade, já evidencia a incapacidade para os cuidados aí dos seus filhos. Não é corona não, só engasguei, gente. Vamos lá, condições. Recolhimento à residência. E aí os critérios vão ser determinados judicialmente, tá? Saída quando e nos termos autorizados. Gente, não vai ser uma prisão absoluta. Precisa sair para... Se é o único responsável, por exemplo, pela criança, como que vai comprar os mantimentos? Então, vai ser ponderada essas questões, tá? Possibilidade de combinação com outra cautelar. Então, por exemplo, a monitoração eletrônica, o monitoramento eletrônico, para verificar se está se cumprindo os termos dessa substituição, tá? Então, essa aí é a substituta que alguns consideram como medida cautelar, mas nós não consideramos como substituta aí da prisão preventiva. Agora vamos aí às cautelares diversas da prisão. Olha só, é uma semi-prisão, né? Na verdade, são espécies de limitação da liberdade, em alguma medida. Então, suprime-se a liberdade em alguma medida, tá? Não tão gravosa como é a prisão, tá? Então, menos gravosa do que a prisão. Olha só, vou falar de uma por uma. A maioria delas, e já antecipo, são autoexplicativas. Elas vão estar lá no artigo 319 e 320 no que tange ao passaporte. Vamos lá, olha só. Comparecimento periódico em juízo no prazo e condições fixadas para informar e justificar atividades. Quais atividades? Olha só, ela é muito similar à suspensão condicional do processo da 9.099, que é utilizada para crimes com pena mínima de até 1 ano. Muito similar. Então, o juiz vai informar na decisão qual que é a periodicidade que devem ser informadas e justificadas as atividades, e as informações prestadas são com relação a atividades realizadas, tá? Estudos, atividade empregatícia ou outras. O juiz vai querer saber detalhes da vida da pessoa e nem pode suprimir a liberdade a tal nível, ok? Lembrando, ainda é muito melhor do que a prisão. A ideia é essa. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Quando? Olha só, isso aqui é importantíssimo. Quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, então vejam só, a medida tem que ser justificada com a necessidade, nós vimos lá atrás, necessidade e adequação, não é? Então, necessidade, relação ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, de alguma forma, olha só, um ébrio reiterado, uma pessoa que está sendo acusada de um crime relacionado a uma briga em que causou danos gravíssimos a uma pessoa num boteco. Uma pessoa que sempre enxuga num boteco. Então o juiz pode determinar a proibição de acesso a bares e botecos, né? E sempre quando a gente estuda essas medidas, em todas elas vai surgir uma pergunta na cabeça de vocês. Como se fiscaliza a efetividade disso em um país tão grande quanto o nosso? Olha só, o ideal hoje é o monitoramento eletrônico, é o ideal. Então, combinar essas medidas com monitoramento para que se tenha, através de uma central,
de custódia aí, né, uma central cautelar, a gente possa monitorar. E aí faço um breve parêntese aqui também. Hoje nós temos a inovação da polícia prisional no artigo 144 da Constituição. Entendo eu que esse tipo de atribuição também deve ser dado à polícia prisional, porque tem relação direta com a segregação e supressão da liberdade em algum grau, tá? Então, já que eles vão ter, e já tem essas centrais em muitos estados para monitoramento de presos condenados, também para os cautelares seria interessante, tá? Então, olha só, pode ser acumulada com monitoramento e deve estar vinculada ao crime ou também à persecução. Então, pode-se proibir, assim, acesso e frequência a determinados locais, um bar específico, por exemplo, para que não queira coagir pessoas que ali estejam e que vão servir de testemunhas ao processo. Também sem problema algum. Necessidade e adequação sempre. Olha só, essa tem muito relação com o que eu falei. Proibição de manter o contato com pessoa determinada quando por circunstância relacionada ao fato, adequação, deva o indiciado dela permanecer distante. Parece muito com uma das medidas protetivas aí, medida de afastamento, né? Quando do agressor com a vítima. Mas nesse caso, não só para evitar novas condutas, e não só com relação à vítima, olha só, focada na vítima, familiares e pessoas próximas. E tem que ser comprovado aí a necessidade, como sempre, necessidade e adequação. Então, para evitar ameaças a testemunhas, a pessoas vinculadas, ao próprio ofendido que vai prestar declarações no processo, tá? Então, para evitar, e também para evitar, olha só, novas práticas delitivas, como era previsto aqui, ó, na anterior, para evitar novos delitos também, tá? Evitar brigas que vão desencadear, ok? Pode ser combinada com o monitoramento? Pode, sem problema algum. Olha só, proibição de ausência da comarca quando conveniente e necessário para investigação. Olha, tem que estar acumulada com aqueles requisitos. Eu coloquei aqui para ressaltar a importância do 282, não só para a prisão preventiva, mas para todas essas medidas. E a instrumentalidade deve ser demonstrada. Então vejam só, eu como delegado pretendo fazer uma reprodução simulada ou um reconhecimento direto. Então, peço ao juiz que seja determinada essa medida para que a pessoa esteja disponível quando eu vá fazer. E aí vocês podem falar, professor, mas e a vedação de produção de prova contra si mesmo, nemo tenetur si detegere? Olha só, essa vedação é para ações em que seja necessária a participação ativa do acusado. Um reconhecimento, por exemplo, o acusado é obrigado a comparecer, mas não é obrigado a fazer nada. Ele vai ficar parado e ser reconhecido dentre outras pessoas. A reprodução simulada, ele participa se quiser, mas tem que comparecer para estar pelo menos presente, tá? Então, quando for necessário, olha só, seja conveniente ou necessária a permanência da pessoa. Pode-se eventualmente imaginar que essa medida seja decretada também para evitar a fuga, para garantir a aplicação da lei penal também. Quando, gente, por favor, existirem elementos concretos que justifiquem qualquer medida, não só essa. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Olha só, quando tem a residência e trabalho fixo. Então, nós temos a conjugação. Essa é uma medida que pode ser aplicada para quem tem a residência e trabalhos fixos. Olha só, adição, uma e outra, não uma ou outra. Essa medida ela serve exatamente para que a segregação não faça com que o acusado perca seu emprego. Então, basicamente, é uma semi-liberdade possibilitada apenas para a manutenção do trabalho. Tanto é que a medida exige o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. E aí vem até uma questão interessante. Professor, mas se a pessoa for guarda noturno, há possibilidade de modificação? No meu entendimento, perfeitamente. Olha só, a interpretação de restrições tem que ser restritiva. Então, pode-se alargar a interpretação para benefício do acusado, tá? Então, pode-se alargar. Então, essa aqui vai diferir daquela substituição que nós falamos quanto à prisão preventiva. Então, essa é autonomamente, não se decreta a prisão e depois essa. Se cabível a prisão, obviamente não vai se decretar essa medida, tá?
Suspensão do exercício de função pública, olha só, ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando o crime envolver, né? Ou havendo justo receio da utilização do cargo ou da função para prejudicar ou influenciar o processo. Então, olha só, quando houver esse justo receio, o fundamento será sempre impedir a reiteração de condutas, vejam só, a reiteração de conduta para continuidade de práticas de infrações penais, tá? Então, em alguns casos não é necessária a supressão da liberdade total com a prisão, mas só parcial, suspendendo o exercício da função pública. E olha, já faço um adendo, não é aplicável a mandatos eletivos, tá? Não é aplicado a mandatos eletivos. Pode ser utilizado também para se evitar a utilização do cargo para prejuízo da instrução no processo, tá? Então pode se usar também. Internação provisória, e olha só, importante, no caso, vejam só, de crimes, só pode ser usada a internação para crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem pela inimputabilidade ou semi-inimputabilidade e houver risco de interação. Então olha só, nós temos 3 requisitos que têm que estar conjugados. Primeiro, crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Segundo, tenha se instaurado e concluído um incidente de insanidade mental anterior. Só é possível concluir pela inimputabilidade ou semi-inimputabilidade penal através de um incidente próprio, um incidente de insanidade. Se você não lembra o que é, aproveita, nós temos uma videoaula sobre questões incidentais e que a gente fala também do incidente de insanidade, tá? E houver risco de reiteração criminosa através de uma prognose também, através de um exame qualificado para verificar a periculosidade. A periculosidade é exatamente isso, é a prevenção sobre possíveis crimes outros que vão se cometer, tá? Pelo inimputável ou semi-inimputável. E nós temos aqui essa que coroa muitas daquelas outras. Então, muitas medidas diversas da prisão, ela demandam uma fiscalização constante. Deixar de ir em tal lugar, deixar de aproximar-se de tal pessoa. Para esse monitoramento, nós temos essa medida, hoje muito utilizada nas tornozeleiras. Os equipamentos são cada vez menores, que possibilitam um acompanhamento em tempo real de onde essas pessoas estão. E é claro, gente, há sempre, e toda vez que a gente fala dessa temática, o aluno pergunta, professor, mas não há o risco da pessoa quebrar a tornozeleira e fugir? Há. Mas a ideia é essa, você tenta uma medida cautelar menos gravosa, não sendo ela suficiente, você usa a extrema ratio, que é a prisão. Então a pessoa não mostrando a capacidade de autotutela, nesses casos, de respeitar aquelas limitações, parte-se para uma medida mais gravosa, tá? Então essa é uma medida que autonomamente ela não tem muito resultado. Aliás, ela não tem nenhum resultado. Monitorar para quê? Então tá aqui, ó, monitorar para, aí vamos lá, para recolher domiciliarmente, para não se aproximar de tal pessoa, para não frequentar determinado lugar. Então isso aqui é um instrumento, essa medida é um instrumento para as outras medidas cautelares diversas aí da prisão. Tá? E nós temos ali no 320 já a proibição de ausentar-se do país. Vai ser comunicado às autoridades de fiscalização de fronteira todas, tá? E intimação do acusado para entrega do passaporte em até 24 horas. Passaporte que é exigido para alguns países, na América Latina, por exemplo, não há essa exigência, tá? A própria identidade pode ser usada. Afinal, para que Ronaldinho usou um passaporte falsificado se não é necessário, tá? Mas vamos deixar esse caso lá para o processo paraguaio. Bom, e nós temos aí também a fiança, gente. A fiança é uma medida de extrema importância, muito cobrada em concursos, tá? E é uma cautelar real, uma cautelar que incide no patrimônio, tá? É uma medida cautelar. Alguns autores de grande monta no direito processual, o grandioso aí Aury Lopes Júnior, para representar todos, eles consideram como uma medida contracautelar. É uma contracautela, supressão da liberdade. Eu, respeitosamente, discordo, porque é uma medida cautelar mesmo no estrito termo.
E olha só, por vários argumentos, está no capítulo das medidas cautelares, isso por si só não seria suficiente, né? Que a prisão domiciliar está e não é, como eu já falei. É uma medida acessória ao processo, e esse é o significado de cautelar, tá? É uma medida que serve para resguardar os atos processuais. Então, para mim, tudo indica que seja uma medida cautelar. Dizer que é contracautelar é a criação de uma nova terminologia que só vem a complicar o processo. Quanto mais simples é o processo, quanto mais entendível ao grande público, mais a gente desencastela do direito e faz com que ele seja compreendido pela grande massa da população. Tá? Está entre medidas cautelares, resguarda atos de processo, pode ser usadas de forma autônoma ou vinculada a outras medidas cautelares e pode ser decretada pelo juiz ou pelo delegado. Então, olha que interessante. O juiz Nicolite, também autor de processo penal, é um juiz carioca, ele considera que não seja cautelar nem contracautelar. Ele considera que seja uma medida real, né? Uma medida de cautela real do direito civil e não do direito penal. Né? Eu não concordo em absoluto com o entendimento dele, mas é bom a gente colocar aqui para que os senhores também consigam entender. Olha só, a fiança. Primeiro, ela é vedada para os crimes que são inafiançáveis, racismo, os 3 T's, né? Tortura, tráfico de drogas e terrorismo, os crimes hediondos, os crimes cometidos por grupos armados, civil ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou a quem já tenha quebrado fiança anteriormente decretada, e faço uma ressalva, fiança anteriormente decretada no mesmo processo. Quem já teve fiança decretada, quebrou a fiança, não vai fazer jus novamente à fiança. Prisão civil ou militar também não. Civil, lembrando que hoje só vive no Brasil a prisão civil por pensão alimentícia, tá? E quando houver motivo para prisão preventiva. Então, por óbvio, quando tiver motivo que seja prisão preventiva, como extrema ratio, vai ser utilizada aquela e não essa aqui, tá? Valores da fiança vai depender da autoridade que concede a cautelar real da fiança, tá? Se concedida pelo delegado, ela vai ter um valor. Se concedida pelo juiz, vai ter outro limite de valor. E olha só, antes disso, delegado ele pode conceder a cautelar da fiança, tá? Para crimes cometidos com pena de até 4 anos. Ou crimes que em concurso material têm a pena máxima somada, não excedendo a 4 anos também. E vai ser decretada essa medida cautelar, diversa da prisão, no auto de prisão em flagrante, tá? Valor base para o delegado, entre 1 e 100 salários mínimos. Então, olha só, o delegado ele pode decretar entre 1 e 100 salários mínimos da fiança. E há outras possibilidades de modulação do valor dela. Veja só, lá no 325, parágrafo 1º, há a possibilidade do delegado reduzir em 2/3. Então, a fiança passa a ser 1/3 do salário mínimo vigente à época, então cerca de R$300 hoje, né? 330 reais hoje. Aumento em até 1000 vezes o valor máximo, então 100.000 vezes o valor do salário mínimo também, tá? Há uma relevante controvérsia sobre o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 325, viu? Que é a possibilidade de dispensa da fiança. Eu não vou me repetir aqui para evitar tautologia, mas eu já falei sobre isso no auto de prisão em flagrante. A ideia é que o inciso 1º fala que pode ser dispensada nos termos do artigo 350. Para alguns não pode aplicar o delegado porque fala lá, o juiz dispensará a fiança. Mas olha, o inciso 1º vai falar na forma do 350 e não pela autoridade do 350. Então, há uma confusão também terminológica aí. Eu entendo pela possibilidade de dispensa de fiança, desde que seja fundamentada no caso concreto. Dou um exemplo lá na aula de prisão em flagrante. Quem tiver interesse, assiste o vídeo lá, tá? No caso de impossibilidade de decretação, de concessão de fiança pelo delegado, pode ser pedida ao juiz em até 48 horas, ok? O juiz, por sua vez, ele tem um quanto maior. Então, olha, entre 1 e 200 salários mínimos,
entre 20 e 200 salários mínimos acima de 4 anos. Então, para qualquer crime ele pode, exceto o que nós vimos lá atrás, os inafiançáveis, se tiver havido quebra de fiança anterior também. Possibilidades do juiz, aqui não há discussão, dispensa redução em 2/3 ou aumento em 1000 vezes do valor da fiança, tá? Então o juiz pode aumentar em até 1000 vezes o valor da fiança. O que pode ser o bem sujeito à fiança? É só dinheiro? É só em cash? Não, olha só. Pode ser depósito em dinheiro, claro, tá? Pedras, objetos ou metais preciosos. Nesse caso, o perito indicado pela autoridade vai fazer o cálculo do valor, a avaliação. Títulos da dívida pública, seja federal, estadual ou municipal, e vai depender da cotação da época. Ou hipoteca, desde que inscrita em primeiro lugar no imóvel, tá? Então, não é só dinheiro que possibilita a fiança. Na prática, na delegacia, só há viabilidade de depósito em dinheiro, né? Excepcionalmente, a gente pode até vislumbrar o metal precioso, o ouro, que tem um valor nominal disponível diariamente para ser consultado. Então, seria até possível, sendo pesado e sendo feito o depósito exato. Só que, via de regra, a gente verifica pela impossibilidade, tá ok? Definitividade da fiança. A destinação vai servir para coação para os atos persecutórios, aí a cautelaridade dela, serve para coagir, para que a pessoa participe dos atos, tá? Pagamentos de custas e indenização de danos. Custas processuais e indenização de danos. E, em razão do valor, a definitividade dela resta na avaliação dos bens dado como fiança. Então, não vai ficar oscilando. Então, a pessoa ofereceu títulos da dívida pública no valor de R$10.000. No outro dia teve uma queda, vale 5. Não precisa ter o reforço da fiança nesse caso, tá? Então, o que foi avaliado vale daquela data. Individualização da fiança, assim como a pena, a fiança tem que ser individualizada. Tá? É um princípio relativo a toda medida penal, seja ela cautelar ou seja definitiva, ressalto. Tá? Olha só, vai depender, para que seja definido o valor da fiança, a natureza da infração, está lá no 282, a gente já viu, proporcionalidade. Né? Condições pessoais de fortuna, isso é individualização. Uma fiança, por exemplo, para o filho do Hélio Batista, como a gente viu, é diferente de uma fiança para um catador de latinha. Não é? A vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, a importância provável das custas do processo. Algumas dessas se tornam um tanto quanto inviável em sede de delegacia policial e que vão ser aferidas com maior qualidade em sede judicial com mais tempo. Até porque o auto de prisão em flagrante é um ato que tem que ser feito no que a gente brinca, se vira nos 30, é muito rápido. E não chega nem a 30 horas, tem que ser em 24 horas no máximo. Então, todos os atos decisórios lá são muito rápidos. Então, tem muita coisa que não dá para ser avaliada no momento, tá? Decisão, seja em delegacia ou em juízo, deve ser motivada. Essa motivação e fundamentação, lá nos termos agora do 315, parágrafo 2º, ela tem que trazer os critérios utilizados até para que se possa insurgir contra a fiança. Aliás, a decretação, quebra, reforço da fiança, todos são passíveis de recurso em sentido estrito também, ok? Então, é importante ter a motivação até para se saber do que e como vai se recorrer daquele determinado ato. Falando em quebra de fiança é a perda de metade do valor dado em fiança, tá? Então, se a pessoa que teve a fiança decretada mudar de residência sem autorização, ausentar-se por mais de 8 dias sem comunicação às autoridades, deixar de comparecer sem justa causa quando intimado, obstruir o andamento processual, descumprir cautelar ou praticar nova infração dolosa, ela vai ter quebrado a fiança. E quebra é perder metade do valor. Então, metade do valor dado em fiança, se qualquer ato desse for realizado, tá, vai ser perdida e recolhida, consequentemente, ao Fundo Penitenciário Nacional também. Então, quebra da fiança é a perda de metade do valor da fiança em razão do descumprimento de algumas obrigações que são impostas juntamente com a concessão da fiança. Já a cassação da fiança, gente, é diferente. É a decisão pelo não cabimento. Então, vamos supor que uma autoridade policial na delegacia
afiance um crime de racismo, por exemplo, acreditando ser passível de fiança. Obviamente um erro crasso. O juiz verificando que não é caso, ele pode cassar a fiança. Olha, não é caso de fiança, devolva, está cassada a fiança e pode decretar alguma outra medida ou converter em prisão, a depender do caso em concreto, tá? Reforço da fiança, ao contrário, é quando se verifica pela não suficiência da fiança dada. Como eu falei para vocês, via de regra, a delegacia a gente não tem como mensurar naquele momento exíguo, naquela velocidade que as coisas acontecem, todos os elementos que estão envolvidos. Então suponha que uma pessoa presa em flagrante por dirigir embriagado, prática comum, fale para o delegado, tá? E apresente lá um olerite, um contra-cheque, e que ela ganha R$2.000. Proporcionalmente, o delegado lá decreta um salário mínimo de fiança, a pessoa paga e está fora. O juiz verifica no processo que não, essa pessoa ganha R$20.000, apresentou um contra-cheque lá que veio com equívoco, nem falsificado, porque isso não é outro crime, né? Apresentou um contra-cheque com equívoco, por exemplo. E aí o juiz pode falar, olha, é insuficiente para alguém que ganha 20 mil um salário mínimo, eu vou reforçar. Então ele pode aumentar um salário mínimo, eu passo para 5 salários mínimos, por exemplo, né? E olha só, tendo o reforço da fiança, quando identificada como fiança insuficiente, tá? O juiz, a pessoa em não pagando o reforço de fiança, ela vai vir a ser presa. Então, o motivo é a fiança insuficiente. Outra, a depreciação de bens. Os bens dados em fiança não são suficientes. E a terceira é quando a inovação da classificação delitiva. Achava-se que era só um crime, mas não, surgiram outros no meio. Na conclusão do inquérito ou na denúncia, outros crimes apareceram e aí pode ser reforçada a fiança também. E para onde vai a fiança? Lembrando, ó, gente, o reforço da fiança exigido não sendo pago, o réu vai ser preso em razão disso, tá? Destinação da fiança vai depender do destino do acusado. Então, o destino da fiança está umbilicalmente ligado ao destino do acusado. Se ele for condenado, a fiança vai ser usada para pagar as custas processuais, multa se for a pena de multa, indenizações, prestação pecuniária se for o caso, tá? E se sobrar algo, o valor vai ser corrigido e vai ser devolvido para o condenado. Se sobrar algo, tá? Se o réu for absolvido, tá? Ela é declarada sem efeito, corrigido o valor pelo IPCE ou qualquer outro índice determinado judicialmente, e o valor é devolvido integralmente, tá? Em caso de prescrição, vão se descontar as custas processuais, tá? E a indenização eventual por dano. Então, olha só, prescreveu, verifica-se as custas processuais até ter sido declarada a prescrição, tá? E eventual reparação do dano. Sobrando alguma coisa, é corrigido o valor e é devolvido. Então, essa foi a nossa fiança. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para a liberdade provisória. Então, liberdade provisória. É um nome assustador, né? Liberdade provisória, porque é uma liberdade que traz uma ameaça. Então vejam só, eu vou começar com a reflexão. A liberdade provisória, porque, olha só, isso traz outra reflexão. A prisão definitiva, olha a ideia, quando alguém lhe fala, ou fala para alguém, olha, vou lhe conceder uma liberdade provisória. Se é provisória, significa que ela vai acabar. É como se fosse uma ameaça de eventual supressão da liberdade. E as coisas, segundo a nossa Constituição, não funcionam bem assim. O que é perene, o que transcende limitações temporais é a liberdade. O que é efêmero é a prisão. Então, as coisas estão um pouco invertidas no nome, né? Tinha que ser prisão, que é provisória, e a liberdade não, gente. Então, não há prisão definitiva, assim como não há liberdade provisória. A liberdade é perene. Ela sempre vai prevalecer, tá bom? Não temos prisão perpétua no nosso direito nacional, ainda bem, tá? Concedida após auto de prisão em flagrante ou no curso do processo a liberdade provisória. Olha só, ela é possível quando crime praticado com indício de excludente de ilicitude, qualquer um do artigo 23, tá? Cumulada sempre nesse caso, então, se o juiz identifica que a pessoa presa em flagrante cometeu o crime, e olha, em juízo
Juízo de cognição horizontal, não exauriente. Uma avaliação superficial do caso. Então, se ele verifica que pode ter sido aquele crime cometido albergado por algum excludente de licitude, tá? Ele vai conceder a liberdade provisória, pode, cumulada com termo de comparecimento a atos processuais. Então, nós temos a liberdade provisória cumulada, né? E é específica, tá? Vedada, Lei Anticrime 13964 de 2019, do nosso então ex-ministro Moro, né? Nosso ex-ministro Moro, tá? Ele fala aqui, se o agente é reincidente, se o agente é integrante de organização criminosa armada, milícia armada, ou se cometeu crime utilizando de arma de fogo de uso restrito, é vedada a concessão de liberdade provisória. Vou fazer um pequeno parênteses. Essa previsão já foi trazida dentro do Estatuto de Desarmamento e dentro de outras leis. E o STF já considerou como inconstitucional. Só que no Brasil, a gente sabe que toda lei é considerada constitucional até ser declarado o contrário. Então, chuto pela possibilidade desse dispositivo ser considerado inconstitucional, vedando a liberdade provisória nesses casos, mas enquanto isso não acontece, é vedada, ok? Vedada a liberdade provisória. Em outros casos, é possível a concessão, cumulada ou não com outras medidas cautelares, tá? Então, olha só, quando a gente fala que a pessoa teve uma medida cautelar decretada, diversa da prisão. Então, se recolher em casa durante a noite, feriados e finais de semana. Quando trabalha, tá, e tem residência fixa. Nós estamos diante de uma liberdade provisória, né, cumulada com uma limitação dessa liberdade. Então, a liberdade provisória é acumulada com uma limitação, que é outra medida cautelar, tá? E é concedida também para acusado sem condição de pagar a fiança, no caso da dispensabilidade da fiança do 350, na forma do 350, tá? Olha só, modalidades para a gente finalizar, é uma terminologia antiga que ainda pode ser cobrada em concurso e eu trago aqui para vocês. Antes eles dividiam a liberdade provisória em liberdade provisória vinculada, que é aquela que vem junto com alguma medida cautelar diversa, e o que nós estamos vendo é que sempre vem junto com uma, ainda que seja um termo de comparecimento, vai vir acumulada a outra. Liberdade provisória com fiança, que é a mesma coisa, vinculada. A fiança, ela está no rol do 319, das medidas cautelares diversas da prisão. Então, olha só, passamos para vinculada e liberdade provisória sem fiança, que pode ser acumulada ou não com outra. Então, olha só, no final das contas, após a última reforma que a gente teve, a 13964, a Lei Anticrime, toda a liberdade provisória é vinculada. Toda ela é vinculada. Então, aboliu-se essa estrutura. Mas eu trago aqui, porque caso seja cobrado, vocês vão estar preparados. Gente, é isso que nós temos para hoje. Eu espero ter sido breve. O assunto é um pouco longo, tá? Mas trago para vocês as questões essenciais e com isso a gente finaliza aqui as medidas cautelares. Quem quiser revisar, nós temos as outras prisões processuais do Código de Processo Penal previstas aqui, prisão em flagrante e prisão preventiva também, e aí a gente fecha todo esse conjunto aí das medidas cautelares pessoais aplicadas ao processo penal. Certo? Forte abraço e nos vemos na próxima aula.